Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nessa noite, conhecendo mais um pouquinho do povo de Deus, o povo que vai morar no céu, o povo que adora, o povo que louva. Nessa noite a gente já foi muito edificado aqui com os louvores. Que banda linda, que louvor abençoado. E eu creio que não foi só eu que senti a presença de Deus aqui nessa noite. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Antes que a gente faça a leitura da palavra, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jarbas, minha esposa Mel. Temos 34 anos de casados. Nos conhecemos em 1987, irmãos. Já vão 37 anos de namoro. Nos casamos aos 17 anos. Desse casamento o Senhor abençoou, fez prosperar. Temos 2 filhos, a Jéssica. A Jéssica hoje é casada com o Kelsey. Kelsey é pastor da Assembleia de Deus Expedicionários do Templo Central. Temos também a Laura, que é a nossa neta, a nossa princesa, a alegria da casa, o xodó de todo mundo. E temos também o João, que é o mais novo, tem 26, vai fazer 27, que ainda está estudando. E se Deus quiser, daqui uns dias também vai casar, vai encher a casa de filhos e vai ser só bênção. Então, queridos, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. E como o culto da família, né, a gente tem que celebrar e agradecer a Deus pela bênção que Ele tem nos dado, pela nossa família, pelo nosso lar. Vamos ler? Diz assim a Santa Palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. A igreja diz amém? Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele estava finalizando o Sermão do Monte, tinha ensinado toda aquela multidão, já tinha operado maravilhas, e ele conclui o ensinamento dizendo: olha, não adianta nada você ouvir essas palavras e não obedecer, e não colocar em prática, e não viver. E ele compara as pessoas que ouvem e as pessoas que não ouvem com 2 homens. Um homem sábio, prudente, resolveu edificar a sua casa. E esse homem sábio, prudente, ele pensou: poxa, para edificar uma casa, eu preciso lançar os fundamentos da casa. Eu preciso fazer uma casa segura. Uma casa que traga, como disse o Salmo 127 que foi lido, traga proteção, traga conforto, traga abrigo para a minha família. E ele lança os fundamentos. E a gente sabe, irmãos, quem já viu uma construção, sabe que quando você vai construir, o que você faz? Você coloca os fundamentos, coloca concreto, coloca pedra, coloca brita, e quanto mais alta vai ser a casa, mais fundo é a fundação. Para quê? Para que aquela casa fique resistente, para que aquela casa possa ficar de pé. E um outro homem, um homem insensato, um homem tolo, ele também pensou em construir a sua casa. Aí ele passou ali na Sabiaguaba. Ele viu aquelas dunas lindas que tem na Sabiaguaba e ele pensou: rapaz, vou construir a minha casa ali em cima daquelas dunas ali. Ali vai ser bom. Vou amanhecer todo dia, sentindo a brisa, vendo o sol nascer. De noite eu vou ver, no final da tarde eu vou ver o pôr do sol. Aí vai lá e constrói a casa em cima da areia, irmão.
em cima de uma duna. Como é que sustenta uma casa em cima de uma duna? E aí a Bíblia fala que para esses 2 homens vem a tempestade. Para esses 2 homens vem o vento, vem a chuva, batem naquela casa, naquelas casas, e uma fica de pé e a outra cai. Esses dias, queridos, eu estava correndo e aí passou por mim uma mulher, né? E na camisa dela, nas costas, estava escrito assim: uma decisão muda tudo. E eu fiquei vendo aquela mensagem ali, fiquei pensando, que decisão foi essa que essa mulher tomou, para ela estar correndo e colocar na camisa estampada, uma decisão muda tudo? O que será que ela está querendo comunicar com essa mensagem? E aí eu fiquei pensando ali, né? Será que ela, sei lá, tinha problema de obesidade, sedentarismo, e resolveu correr, e resolveu se mexer? Será que ela tinha problema com drogas, com algum tipo de vício, ou com pressão alta, seja o que for? Qual seria o problema daquela mulher, que ela disse que uma decisão muda tudo? E aí, eu fiquei pensando na minha vida, né? E aí fiquei pensando nas minhas decisões que eu tenho tomado ao longo da vida. Queridos, e a gente toma decisão toda hora, não é verdade? Toda hora estamos tomando decisão. Quer um exemplo? Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é tomar uma decisão. Sabe qual é a decisão? Você pensa, e aí, durmo mais um pouquinho ou me levanto logo? E aí, geralmente, você vai lá no despertador e segura mais 10 minutos ali, vou dormir mais um pouquinho. Não, tenho que levantar rápido porque eu estou atrasado, senão eu perco o horário. Já tomou uma decisão. No automático, você nem percebeu. Quando você levanta, você pensa, e agora? Qual roupa eu visto para ir trabalhar? Aí você pensa no ambiente que você vai, para o lugar que você vai, dependendo do lugar, você coloca uma roupa melhor, ou coloca uma roupa mais tranquila, mais prática, e está tomando decisão. Vai tomar café da manhã, aí você pensa, e aí, como um pão com ovo ou como um pão com queijo? Faça um café rápido, como é que vai ser o meu café da manhã? E você, dependendo do seu nível de pressa ou de fome, você toma a decisão de comer mais ou de comer menos. E sai para o trabalho e vai tomando decisão, se atravessa a rua, se não atravessa, se espera mais um pouco. E a gente vai tomando decisões o dia inteiro. E é interessante, irmãos, que as nossas decisões, elas trazem implicações para a nossa vida, de uma forma muito séria. E eu fiquei pensando na decisão que eu tomei na minha vida, qual foi a decisão que mudou tudo? Que decisão foi essa que me fez mudar? E aí eu me lembrei, quando eu aceitei a Jesus em 1987, o mês era abril, lá na Assembleia de Deus, no Jardim Iracema, finado pastor Raimundo Araújo, né? Em memória, uma pessoa muito boa. E eu aceitei Jesus, um jovem com 14 anos, e quando eu fui ao altar confessar Jesus como Senhor, do jeito que está aqui, os obreiros, tinha um obreiro sentado do lado do pastor, e aquele obreiro deu um glória a Deus bem alto. Ele, glória a Deus, foi o único que deu glória a Deus, porque eu me lembro até hoje, irmãos, do glória a Deus dele. E aí, essa decisão que mudou tudo, começou quando eu aceitei Jesus. Olha, fui me congregar na igreja, e aí comecei a paquerar uma jovem da igreja, a irmã Mel. E a irmã Mel era filha daquele homem que deu glória a Deus mais alto da igreja. Coincidência, né, irmãos? Mas foi através daquela decisão de aceitar Jesus como meu Salvador, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu conheci a mulher da minha vida, eu tive 2 filhos abençoados, eu posso hoje estar aqui celebrando e contando de tantas bênçãos que o Senhor fez por mim. E são decisões que a gente toma, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente está tomando a decisão. E a gente tem que estar atento, irmãos, qual decisão estamos tomando nas nossas vidas, diariamente. Decisões para o bem, decisões para o mal, decisões que nos aproximam do Senhor Jesus e decisões que nos afastam da presença dEle. São decisões. Esses 2 homens que Jesus fala, eles escolheram, decidiram construir a sua casa, cada um a sua casa. Um pensou bem, um avaliou,
um ponderou, um olhou o tamanho do impacto que aquela decisão teria na vida da família dele, da casa dele, da mulher dele, dos filhos dele, e foi lá e executou. O outro tomou a decisão movido pela emoção, sem a direção de Deus, sem estar atento à voz do Senhor, sem planejar, sem se preocupar, sem tomar um conselho sábio, e foi lá e construiu uma casa que não se sustentava. São decisões, queridos. As nossas decisões têm que estar fundamentadas no Senhor Jesus. Ele é a rocha, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça, é Ele que abençoa a nossa casa todo dia. O dia inteiro, irmãos. São decisões. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o nosso lar. O papel dele é destruir a imagem, a semelhança de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, a criação do Senhor. E ele nos ataca com força, ele nos ataca sem piedade, porque o papel dele é destruir as nossas vidas. E aí, irmãos, todos os dias ele coloca diante de mim, eu vou falar de mim agora, uma mesa posta, uma mesa pronta, e sobre essa mesa, ele coloca muita coisa boa, irmão. Imagine cada prato delicioso que o diabo coloca. E ele coloca pratos assim que você olha e você fica pensando, rapaz, eu não posso deixar de experimentar, isso é uma coisa linda, muito bem embalado, muito bem pronto, muito bem caprichado. Não, isso aí eu não posso perder essa oportunidade. E aí, ele vai te apresentando os pratos, cada um melhor do que o outro, cada um mais belo que o outro, e com aquela aparência que você pensa, mas isso aqui está muito gostoso. E queridos, e cabe a mim e a você decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai aceitar o convite e sentar à mesa, ou se a gente vai recusar, assim como Daniel e os seus 3 amigos recusaram e não aceitaram se contaminar com o manjar do rei. Cabe a nós a escolha, o Senhor coloca diante de você, escolhe o que tu quer para a tua vida. Agora escolhe com sabedoria, escolhe com prudência, consulta a Deus se é isso mesmo que Ele quer para você. Esses pratos, irmãos, por mais belos e saborosos que pareçam ser, eles são doces no paladar, sabe? Mas quando eles descem para o nosso ventre, é amargo como fel. Só tem imundícia quando você olha. É feito de miséria, de desgraça, de prostituição, de adultério, de pornografia, de tudo aquilo que nos afasta da presença do Criador. Enquanto isso, o Senhor Jesus tem colocado diante de você uma mesa, que talvez não seja tão linda como essa que o inimigo colocou, né? Os pratos não tão elaborados, mas queridos, experimente sentar-se à mesa com Jesus para você ver o que vai ser da sua vida. Experimente sentar-se à mesa com o Senhor para você ver a maravilha que vai acontecer na tua casa, na tua família, no seio do teu lar. Esses pratos que o inimigo coloca, irmãos, é só para nos enganar, é só para nos afastar da presença de Deus, só para nos tirar a comunhão. Lá na Densidade, a gente trabalha com homens também, então a gente agora está liderando um grupo de hombridade, homem ao máximo, é um curso excelente. Queridos, e por mais que a gente não imagine, a pornografia, ela tem aprisionado, escravizado, sabe, amarrado homens que estão viciados na pornografia, que sentam-se diariamente à mesa que o inimigo coloca e toma a decisão de experimentar aquele prato bonito, sabe, aquele prato gostoso, aquele olha assim, rapaz, mas eu quero isso aí para mim. Pois é, só que no final, irmãos, é tristeza, é vazio na alma, é angústia no peito, é distanciamento de Deus, é frieza na alma, no coração.
E você vai se aprofundando, e vai se alimentando, e vai se sujando com aquela imundícia, achando que vai ter algum prazer, mas é o prazer que passa, sabe, no flash. E o que fica é só a tristeza e a angústia. Então o Senhor Jesus, Ele nos orienta: olha, se você é sábio, constrói a tua casa sobre a rocha, fundamenta os alicerces da tua casa, não vacila não senta na mesa do inimigo não. O fundamento é Jesus Cristo. A melhor decisão que o homem pode tomar na sua vida é aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Essa é a decisão que todo homem tem que tomar, irmãos. Lá em Atos 17:30, diz assim a palavra: Deus notifica, Deus ordena a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. É imperativo, não é uma sugestão não é um conselho, eu estou te dando um conselho, olha, eu estou te dando uma oportunidade. Não, Deus ordena, Deus notifica, Deus manda que todos se arrependam e confessem a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. E graças a Deus que nós fizemos isso, né? Que nós temos construído a nossa casa sobre a rocha, que nós temos fundamentado a nossa casa no Senhor. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que como Jesus disse, que o vento soprou, a chuva veio, combateram contra aquela casa, e uma daquelas casas caiu e a outra ficou de pé. O que significa isso, irmãos? Que a luta vem, que a sua casa e a minha casa está debaixo de batalha, de luta contínua, constante. A luta vem para aquele que é servo de Deus e para aquele que é ímpio. A dificuldade bate a porta, meu irmão, e quando ela vem, ela não pede licença para entrar ou para chegar, ela apenas vem. Ela apenas vem. O vento bateu nas duas casas, o vento soprou nas duas casas. Esses dias a gente viu lá no sul do país aquela tragédia terrível que aconteceu, aquela enchente tremenda, né? E a gente acompanhou no noticiário que quando choveu, muitas daquelas casas foram ao chão, não permaneceram de pé, foram destruídas. E quando a água baixou, a gente viu que muitas casas permaneceram de pé, firmes. E aí o repórter vai lá, e aí ele faz a reportagem e filma lá a pessoa com rodo, a família tirando a lama de dentro de casa, tirando a sujeira que passou, que ficou, aquela família triste, abatida, perderam quase tudo, mas a casa continuou de pé. Assim é a nossa vida, irmãos. As lutas vão chegar, o dia mau vai bater a porta, mas se a tua casa estiver fundamentada no Senhor Jesus, você vai vencer de pé. A tua casa vai permanecer firme, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem bate a nossa porta, quem nos dá força, quem nos ajuda. E para isso a gente precisa convidá-lo para entrar na nossa casa. Quer ter uma casa forte, quer ter uma casa firme, tem que chamar Jesus para estar presente nessa casa, para fazer parte dessa família, para sentar-se à mesa com você. Queridos, eu anotei aqui alguns pontos que a gente tem que tomar para que a gente possa manter a nossa casa firme, para que a gente possa ter uma casa fundamentada na rocha, para que a gente possa ter uma casa abençoada, uma família feliz, uma família edificada no Senhor Jesus. E eu anotei aqui alguns pontos que o crente que não segue esses pontos, eu falo com convicção, que ele não tem uma casa fundamentada na rocha, que ele está vulnerável quando vier a tempestade, quando vier a luta, quando vier a angústia, quando vier o dia mau, ele está vulnerável e a sua casa provavelmente vai cair. E eu coloquei aqui, irmãos, o primeiro ponto: decida decisões. Temos que tomar decisões sábias. Decida orar. Crente que não ora, irmãos, não tem força para nada. Crente que não tem uma vida de oração na presença de Deus, não consegue vencer batalha. Crente que acorda de manhã, veste a roupa, sai para trabalhar e só dá bom dia para Jesus, ele vai vencer luta onde, irmãos? Jesus, queridos,
quando ele exerceu o seu ministério aqui na terra, alguém viu na Bíblia Jesus ensinando alguém a pregar? Jesus ensinando alguém a jejuar? Jesus ensinando alguém teologia, isso e aquilo? Alguém viu? Mas Jesus ensinou o quê? Jesus ensinou a orar. Ele ensinou a orar e ele deu o exemplo de como devemos orar. Quando ele estava lá no Getsêmani para ser preso, sofrendo, ele estava com os discípulos e ele foi orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam ali dormindo. Aí ele chegou para os discípulos e disse: vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora. Vocês não conseguem vigiar comigo nem por uma hora. E ele continua perguntando, irmãos: qual o tempo que você tem dedicado em oração ao Senhor na sua vida? Qual o tempo que você tem separado para estar na presença de Deus, buscando a sua face, adorando o seu nome, glorificando a Ele? Ah, irmão Jarbas, mas eu oro no carro, quando eu estou no ônibus, quando eu estou caminhando, quando eu fico ali em espírito de oração. Né? Isso é importante, irmãos. Mas é o tempo que dá que você separa para Jesus? É o tempo que sobra e você, não, agora eu vou orar, que eu estou com esse tempinho aqui, sentado esperando o médico me atender, vou ficar aqui em espírito de oração. É esse o tempo que você separa para ter comunhão com o teu Deus? Queridos, eu amo a minha esposa, mas imagine a situação. Chega domingo, eu digo para a irmã Mel, eu lhe amo, você é linda. Aí segunda-feira eu trabalho, né? Às vezes eu viajo, passo a semana fora. E aí eu saio para trabalhar, passo a semana fora. Aí não ligo para ela segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Não passo uma mensagem. Aí quando eu chego sábado, no domingo eu olho para ela e digo: irmã Mel, eu lhe amo. Aí passo a semana fora, trabalhando. Não dou o mínimo de atenção para ela. Não pergunto se ela está bem. Não procuro ouvir sua voz. Não procuro saber se está faltando alguma coisa. Aí no domingo, irmã Mel, eu te amo. Vocês acham que ela vai se sentir amada por mim, irmãos? Vocês acham que o coração dela vai estar feliz, se sentindo amada por mim? Assim é o Senhor. A gente vem na casa dele aqui, no domingo à noite, aí levanta a mão: te amo, Deus. Aí louva, se alegra, até chora. Aí vai para casa. Aí passa a semana inteira, não fala, não lembra nem que Jesus morreu na cruz, que Ele é vivo. Não lembra nem que Ele é o Senhor. Não separa um tempo de qualidade para se dobrar, para buscar a face dEle, para clamar pela família, pelos filhos. Não ore, irmãos. É prioridade. É prioridade. Aí a gente quer ter vitória, a gente quer ter uma casa fundamentada na rocha, a gente quer ter uma família abençoada, a gente quer que os nossos filhos prosperem, a gente quer que o nosso marido, nossa esposa possa prosperar no trabalho, a gente quer ser protegido pelo Senhor. Aí diz: o guarda de Israel não dorme, mas não ora, mas não busca a face do guarda de Israel, mas não se humilha diante da presença dEle. Queridos, eu já tentei e orar. Se alguém me disser que orar é fácil, não é fácil, mas é prioridade, é uma decisão que eu e você temos que tomar. E eu já tentei orar meio-dia, aí o telefone toca e vibra, e celular, e WhatsApp, aí você não concentra, sabe? E aí aquela oraçãozinha rala, que não rende. De noite eu chego, aí eu vou orar com a irmã Mel, a gente se dobra ali, ora, né? Mas é aquela oração mais coletiva, aquela oração diferente. E aí eu tive que: Senhor, qual a hora que eu vou separar para eu buscar a Tua presença, para eu me dobrar nos Teus pés? E o Senhor me incomodou, irmãos. E é 5 horas da manhã, é a minha hora com Ele. É o momento reservado, só eu e Ele, sem ninguém mais por perto. Sabe, eu desço ali para o meu lugar secreto, Mateus 6, fecho a porta por detrás de mim, e aí só sou eu e Tu, Senhor. É eu e a presença dEle, e ali eu choro, ali eu me dobro, ali eu louvo, ali eu adoro, ali eu clamo, eu peço misericórdia, eu peço graça, eu peço força, para eu não sentar na mesa do inimigo, para Ele me dar sabedoria, me dar visão, me dar discernimento. Aí eu digo que eu amo Ele todo dia, irmãos, e Ele fala que me ama, e Ele fala que está comigo, que está abençoando a minha casa.
E quando vem a luta, quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, irmãos, eu não temo, porque a minha fé está fortalecida no Senhor, através da oração, da intimidade, da comunhão que eu tenho com Ele. É o que a gente precisa ter, irmãos, é prioridade nas nossas vidas. É orar, é buscar a presença de Deus, é se humilhar, é decidir separar um tempo de qualidade para o Senhor. Bom, Jarbas, mas é 1 hora não é muito tempo não? Depende. 1 hora é muito tempo para ficar no WhatsApp? 1 hora é muito tempo para ficar no Instagram? 1 hora é muito tempo para ficar fazendo outras coisas, para assistir uma série? Não tem nenhuma série que é menos de 1 hora. E aí a gente não consegue ficar 1 hora só falando com Deus. Mas, irmão Jarbas, com 15 minutos eu já falei tudo. Tá bom, pô, fica calado, dobrando lá, louva, sente a presença de Deus, sensibiliza o teu ouvido para ouvir a voz de Deus. E deixa lá o tempo passar, que o Senhor vai trazer na tua mente situações para tu orar, nome de pessoas para você interceder. Mas fica lá, persiste na presença do Senhor. Queridos, segundo ponto, decida ler a palavra de Deus. Crente que não lê a palavra de Deus é folha levada pelo vento, sabe? É folha levada pelo vento. Aí aparece um cidadão ali, aí monta um trabalho lá, monta não sei o quê, e aí faz um barulho, faz um movimento, e aí daqui a pouco o irmão tem um negócio ali, aí vai lá. Abriu outro ali, aí vai lá. E ele não tem fundamento, porque ele não lê a palavra de Deus, porque ele não aprende na palavra de Deus a permanecer fiel onde ele foi chamado, porque ele não aprende na palavra de Deus o que o Senhor quer para a vida dele. Crente que não lê a palavra de Deus, irmãos, ele não se sustenta em lugar nenhum. É o teu alimento, é o teu sustento. Imagina, eu vou colocar a mesma analogia que eu coloquei da oração. Imagina, o camarada vem aqui no culto à noite, pastor, e aí ele janta, senta à mesa com Jesus ali, e aí ele jantou, se alimentou, né? E aí vai para casa. Amanhã de manhã, quando você acordar, você está com fome ou não está? Quer tomar café? Meio-dia já está pensando no almoço, de noite quer jantar. Mas alguém aqui aguenta só voltar no domingo que vem para jantar de novo? Passar a semana todinha sem se alimentar? Assim é o nosso espírito, irmãos. Assim é a nossa alma, ela precisa do alimento espiritual, que é a palavra, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá musculatura, robustez, para quando vier o dia mau, a gente ter a nossa fé edificada e aumentada, que você vai na palavra ali, ó, aí você vai ver, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, eita, eu amo a Jesus, Ele está no controle. Aí tem crente, irmãos, que pega a palavra e bota no para-brisa do carro ali, ó, a Bíblia chega, fica estufada, esse colamba é a Bíblia, né? Porque o documento está atrasado, e aí se passar o guardinha, vê que ele é crente, aí não, pode ir, irmão, vai embora, né? Mas o que o Salmo 119 ele nos orienta? Guardei a tua palavra onde? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Decida, irmãos, ter uma vida de leitura, de meditação da palavra. Separa um tempo para você estar na presença do Senhor, lendo, meditando. Senhor, fala comigo. Jesus, me ensina. Eu não entendi esse versículo não. Quantas vezes eu já li e eu não entendo. Eu falo, Senhor, eu não entendi não. O que está querendo dizer com isso aqui? Aí daqui a pouco passa o tempo. Aí quando eu menos espero, vem a resposta do Senhor através do irmão, através da doutrina, através do ensino, na escola bíblica. E a gente vai sendo edificado dia após dia. Decida ler a palavra, irmãos. E aí o irmão não lê, não ora, não se alimenta, não é sensível à voz de Deus, aí quer ter vitória na casa, quer que a casa fique de pé, irmãos. Irmão, ame a sua família, zele por ela. Homem de Deus, você é o sacerdote do seu lar. Você é aquele que Deus levantou e comissionou para cuidar da sua família. Dê o exemplo. Se posicione com força, com firmeza. E dê o exemplo diante da sua casa, da sua família. Terceiro ponto, irmãos. Decida jejuar. Eita, irmão Jarbas, você podia estar falando outra coisa mais tranquila, né?
oração, leitura da palavra, jejum, está forçando a barra, né, irmãos? Mas, irmãos, é casa na rocha, é casa fundamentada. Fazendo tudo isso, irmãos, o temporal vai bater na tua porta, o vento vai bater, a chuva, o rio vai correr. A sua casa não está imune, vai acontecer. Agora, se você não estiver preparado, o que vai acontecer com a tua casa, meu querido? Decida jejuar, buscar a presença de Deus, mortificar a tua carne, se humilhar na presença de Deus, para aquele orgulho, aquela soberba, aquela arrogância, que ela vá para o chão, e o Senhor cresça, e eu diminui, e o nome dele seja adorado e exaltado. Decida colocar a tua vida em jejum, em oração e em comunhão. E aí, irmãos, teve um irmão que perguntou: irmão Jabas, qual que é o principal? Ler a Bíblia, orar ou jejuar? Que eu acho que eu vou conseguir fazer só um desses, né? Aí eu falei: irmãos, pensa no avião. Todo mundo já viu um avião, né? O avião tem as duas asas, não é verdade? E o avião tem a cauda. A cauda é que dá o movimento para o avião, para ele virar para a direita, para a esquerda, traz a estabilidade para o avião. É assim? E aí é o seguinte: a primeira asa do lado esquerdo é a oração, a segunda asa do lado direito é o jejum, e a cauda é a palavra de Deus que guia aquele avião. E aí eu pergunto, irmãos, qual que é o mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Ou a cauda, para esse avião voar? Só com uma asa ele não voa, né? Sem a cauda ali para dar a direção do avião, ele também não vai sair do chão. E se ele subir lá no céu, pifar, vai cair. Então, queridos, não tem jeito. A gente precisa ter a nossa casa fundamentada nesses 3 pontos, nesses 3 pilares, buscando ao Senhor para que a gente possa vencer. São decisões que a gente tem que tomar. Você já tomou a melhor decisão da tua vida quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, mas todo dia você tem que tomar uma decisão de permanecer firme na presença de Deus. Quem não ora, irmãos, sabe qual a mensagem que você manda para o céu quando você não ora? Você está dizendo assim para o Senhor: tudo a gente está passando a mensagem, viu, irmãos? Não se engane. Até o silêncio que você tem é uma mensagem que você passa. Aí você está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu não preciso de ti, eu não quero nada contigo, eu não quero a tua bênção. É a mensagem que você passa quando você não ora, quando você não busca a presença de Deus. Eu não quero depender de ti, eu não quero caminhar contigo, eu não quero o Senhor do meu lado, eu posso fazer sozinho, não preciso da tua ajuda. É isso, irmãos, é a mensagem que você envia para o céu. E Deus está querendo comunhão contigo, Deus está querendo intimidade com você, Deus está querendo abençoar a tua casa. A gente viu no Salmo 127, que Deus quer abençoar a tua casa, que é em vão você acordar de madrugada, é em vão você dormir, você comer o pão, ganho a duras penas, se a bênção do Senhor não estiver com você, irmãos. E por fim, queridos, para a gente concluir, decida perdoar. Decida ter um coração aquebrantado, um coração perdoador. Sabe, aquele coração que não leva para casa rancor, mágoa, amargura. Decida ter um coração que perdoe. A Bíblia nos ensina. Na parábola que Jesus vai e fala daquele rei que decidiu prestar conta com seus súditos. E aí ele viu lá que tinha um súdito que devia para ele 10.000 talentos de ouro. E ele chamou o camarada e disse: vem cá, tu está me devendo 10.000 talentos de ouro, ou você paga o que você está me devendo, ou eu vou mandar prender você e toda a tua família. Aquele homem se humilhou diante do rei e disse: Senhor, tem paciência comigo que tudo eu te pagarei. Aquele rei, a Bíblia fala que ele, movido de compaixão, perdoou toda aquela dívida daquele homem, e agora aquele homem sai da presença do rei perdoado. Aquele homem no caminho encontra um conservo seu, que devia a ele apenas 100 dinheiros. Aquele homem pega o conservo e fala: ei, tu está me devendo meu 100 dinheiro, paga, senão eu vou mandar te prender.
E aí aquele conservo se humilha diante daquele homem e diz: Senhor, tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. E a Bíblia nos ensina que aquele homem não teve compaixão do conservo e mandou prendê-lo. As pessoas que estavam ali ao redor vendo aquela cena, sabiam que o homem tinha sido perdoado e não foi compassivo, e não perdoou o seu conservo. Foram até o rei e contaram: ó rei, aconteceu isso, isso, isso. O rei indignado chamou o homem e disse: vem cá, eu te perdoei uma dívida de 10.000 talentos. E tu não teve compaixão e não perdoou o teu irmão que devia 100 dinheiros. E termina a parábola dizendo que aquele homem foi lançado aos atormentadores, aos verdugos. E aí, queridos, a gente fica sem entender. E o pastor Hernanes Dias Lopes, ele ensina que 10.000 talentos de ouro era uma dívida impossível de ser adquirida. Um talento de ouro, irmãos, são 30 quilos de ouro. 10.000 talentos de ouro são 300.000 quilos de ouro. É como se fossem 10 carretas cheias de ouro paradas aqui na frente da igreja. É ouro que é impossível eu, você, qualquer um dever uma quantia absurda como essa. É o que Jesus está trazendo para a gente. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele está colocando ali uma hipérbole, um exagero de mensagem. E aí quando você vai entender o que são 100 dinheiros, 100 dinheiros é uma diária de um trabalhador comum, ou seja, 100 dias de um trabalhador. Não é uma dívida nenhuma. Qualquer um aí consegue fazer uma dívida dessa e parcelar na Casa Pio em 10 pagamentos e a vida segue, a gente paga, não é verdade? E aquele homem não perdoou. Sabe o que é os 10.000 talentos, irmãos? É o tamanho da minha dívida que eu tinha para com o Senhor. É o tamanho do meu pecado que eu tinha para com o Senhor. E Ele me perdoou, Ele me limpou, Ele me sarou. E Ele diz: olha, eu estou rasgando a cédula da tua dívida para comigo. Eu te reconcilio com o Pai. E do teu pecado eu não me lembro mais. Esse é o tamanho da dívida que a gente tinha com o Senhor. Aí você, eu saímos da presença do Rei, perdoados, purificados, limpos. E aí encontramos um irmão que nos magoou, que pisou no nosso pé, que falou mal da gente, que falou mal do nosso nome, e a gente não perdoa. Aí a gente diz: eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo. Aí sabe o que é que vai acontecer com você se você não perdoar? Vai ser lançado aos verdugos, vai ser lançado aos atormentadores, não vai receber o perdão do Rei. Decida perdoar, decida ter um coração reto, puro diante de Deus, aquebrantado, um coração ensinável. Tem um exemplo, irmãos, do filho pródigo. Filho pródigo, todo mundo sabe do filho pródigo. Aquele filho amado pelo pai, e aí ele decidiu, olha as decisões que a gente toma, irmãos. Decidiu conhecer o mundo, aí foi passear no mundo, pediu a herança do pai, né? Eu quero curtir o mundo, e foi. E a Bíblia fala que aquele jovem foi, não diz o tempo que ele ficou no mundo, mas que ele foi, perdeu tudo, sofreu, e quando ele estava numa situação lamentável, ele lembrou do pai, lembrou da casa do pai. E a Bíblia fala que, caindo em si, ele pensou: os funcionários do meu pai estão comendo melhor do que eu. Vou me levantar, vou voltar e vou me humilhar e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez, se levantou. Quando ia se aproximando da casa do pai, o pai de longe o enxerga. O pai corre ao encontro do filho, abraça o filho, beija o filho, coloca anel no dedo, coloca sandálias nos pés, dá uma nova roupa. Aquele filho que estava sujo, mal vestido, sofrido, perdido, agora está salvo nos braços do pai. Tudo isso porque um pai resolveu perdoar. Porque um pai resolveu perdoar a ingratidão do filho. Porque o pai não levou em consideração o teu pecado, o meu pecado, a minha desobediência. Porque um pai decidiu amar ao mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, fiquem de pé.